ela pode nos surpreender a todo momento, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é salvação. E aqui está o teu servo, Senhor, que vai nesta tarde trazer uma palavra dos céus para cada um de nós, vai pressionado por ti, Pai. E eu abençoo ele no teu nome amado, Jesus. Eu entrego agora esse microfone para ele, direcionado por ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o Senhor dos irmãos. Amém. Abra a sua Bíblia comigo, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, por favor. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 3. Feliz de estar aqui essa tarde, a minha alma se alegra no Senhor, de estar conhecendo vocês. Honrado me sinto, claro, pelo convite que me foi feito. Tivemos semana passada, lá no Coimbra, adorando a Deus, e tinha gente daqui lá. E é muito bom, maravilhoso estar na presença de Deus e conhecer você. A gente sabe que essa é uma tarde especial de Deus para nós. Tive ontem orando para poder estar aqui. À noite eu pedi a Deus uma confirmação para mim estar aqui, e hoje na madrugada Deus me mostrou, me deu uma visão por misericórdia. Eu estou aqui muito feliz de estar aqui, agradecendo também a confiança das dirigentes deste trabalho e todo o corpo que compõe esta igreja e o Ministério da Graça. Gratidão na minha alma, alegria no meu coração estar aqui com vocês. Livro dos Atos, capítulo de número 2, apenas o versículo de número 3, amém? Vocês acharam? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu passo a lista. Está escrito assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousaram sobre eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode guardar a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Outras traduções bíblicas dizem que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles viram. O texto está escrito dizendo que eles viram. Não é que eles ouviram apenas, eles viram. Línguas, eles tiveram uma visão dentro do cenário. Então tudo Deus mostrou para eles. Após a descida do Espírito Santo, como era antes da descida do Espírito Santo, eles viram Glória a Deus. que Deus queria dar um sinal para eles. Glória. Essa é uma parte dos sinais de Deus. Eu creio, Jesus. E não é porque eu vim pregar, não. Porque a visão que Deus me deu pela essa madrugada é para Ele cumprir a palavra dele. Queridos, a gente vê nos dias atuais tanta crítica a respeito do Evangelho que tem sido pregado nas igrejas. Tanta confusão na mente de tantos cristãos quando se trata dos assuntos da igreja nos dias atuais. Irmãos, eu sou assembleia. Eu nasci em uma assembleia e ninguém vai me tirar, a não ser o próprio Deus. E a gente sabe da história dessa igreja. E a história dela não é uma história triste como vivem contando por aí. Irmãos, eu sirvo a Deus não é pelo que eu ouço falar, porque eu ouvi falar, a gente ouve falar muita
exatamente por isso que muitas das vezes a gente tem que ficar em silêncio. Porque a vitória dos crentes desses dias finais é o silêncio. Meu Deus. É que a gente que fala demais. Estraga o plano de Deus porque fala demais. Verdade. Já foi dito aqui, vocês que vão prestar atenção nas leituras que foram feitas aqui. Irmãos, o rei Ezequias mostrando tudo que ele tinha para alguém que estava só observando. Olha lá. Os inimigos vinham na casa dele, fez amizade, levava presente a esse. Se achou e mostrou tudo que tinha. O plano do diabo era roubar tudo que ele tinha. Meu Deus. Porque o que ele tinha não era coisa pouca, já vinha dos antepassados dele. E é exatamente por essas coisas que a gente deve vigiar. Glória a Deus. Mas eu quero aqui falar das visões que Deus dá para a igreja ainda. Porque a gente diz que Deus não dá mais visão. E a gente chega a pensar conclusivamente em nossos pensamentos que Deus não mostra mais nada para ninguém. Quando Ele quer abrir o céu, Ele mostra para quem Ele quiser mostrar. É verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que não tem nada oculto que não seja revelado. Não adianta se esconder no olhar de Deus. Glória a Deus. O escritor desconhecido aos Hebreus 4:13. Não há criatura alguma que esteja escondida no olhar de Deus. É verdade. Antes todas as coisas estão duas e patentes ao olhar daquele com quem cada um haverá de prestar contas. Glória a Deus. Quem pensar que Deus não mostra mais nada, está aflito. Porque uma hora ou outra o telão de Jeová vai descer. Aliás, o telão dele lá em cima grava tudo que a gente faz e faz. E até o que a gente pensa.
trono. Aleluia. E está lavando, é bem complexa a visão que Deus deu para Isaías. O que ele viu é complexo, porque ele diz assim: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E os serafins estavam voando em cima dele. E ele diz assim: e o seu século enchia o templo. É bem complexo, porque aí, não, da mesma maneira que ele está lá, parece que ele desce aqui também. É mesmo assim, a presença dele enchia o templo que eu estava.
lá no emprego dele. Eu fiquei pensando se o pastor fez isso, mas não deu. O Senhor olhou para a minha cara, botou o dedo para mim e disse: levanta-te, resplandece. Glória a Deus. E a tua luz sou eu, não é ele. Aleluia. Não se preocupa com ele, porque ele é tudo. Cuide da sua vida. Eu falei: tá bom. Ele está aqui. Eu quero contar previsões com montes, irmãos. Nesses dias que ninguém aceita quando você entrega uma visão para alguém. Tá? Dá para voltar a buscar Deus como antes. Glória. Às vezes eu trabalho até 10 da noite. E quando eu termino às 10 da noite, eu faço outras coisas que eu estou fazendo. Estou construindo uma igreja. E eu fico até meia-noite, 1 da manhã. Porque quando eu termino, eu estou arrasado para cá descansar. Que nada. O Senhor fala assim: não vai orar, não é? Eu vivo em Chile. Eu já orei de manhã, Jesus. E já orei um pouquinho de manhã antes de sair para trabalhar. Ele falou: é bastante, é o suficiente. Ai, Jesus. Eu fui olhando para as histórias dos nossos antepassados que oravam 5 horas, Meu Deus. 4 horas. Eu estudei, eu procurei, eu vasculhei a história deles. Glória a Deus. Então eu tenho que descer na casa do Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Ele mostrar algo. E para ele mostrar, não tem como ele me mostrar se eu buscar ele. É mesmo. Jesus disse que busca e encontra, quem pede recebe, quem bate, a porta vai se abrir. Deus. Aleluia. Aqui em mim. E o Senhor disse: cai nada. É agora que eu quero você. Glória a Deus. Isaías, um homem influente, trabalhava na política de Israel, administrador, representante do rei de Israel, viajava por outros países para representar o seu reino, o seu governo. Deus manda ele sair da política para entrar no trono da graça. Aleluia. Quando ele vê os serafins voando até ele e tirando a sujeira dele, diz assim: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. E ele começa a gritar, ele não nega. A pregação dele agora é algo que vai acontecer mais de 600 anos depois. Glória. O que ele vai falar vai revolucionar, o que ele vai falar, ninguém vai falar. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: olha, o apóstolo Paulo disse ali, irmãos, aquilo de olho não viu, Glória a Deus. nem o ouvido de ninguém ouviu, e nem chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para aqueles que o amam. Ainda há coisa nova preparada e reservada no trono de Deus. Escuta, a Bíblia diz: eu não mudo. Eita Deus. E a história triste da igreja continua. Irmãos, a gente vai passando o tempo, a gente muda. A gente muda. Muda para quê? Para melhor ou para pior? Essa é a pergunta. Deus não muda, mas a gente muda. Aí eu vejo, quando eu vejo esse negócio de mudança dele, aí eu olho para a vida de Moisés tem 40 anos lá no Egito. E ele aprendeu tudo que era do Egito. Quem é que não aprendeu no mundo? Aí depois tira ele do Egito, ele fica com o sogro mais 40 anos, já tem 80. E agora com 80 anos ele vai ter que fazer obra missionária. Dá para ele? E ele vai para onde com 80 anos? O joelho fraco, doendo. Tem que ir, buzica, artrite, artrose, osteoporose, um monte de coisa para onde? Vai para o Egito encarar a desgraça do faraó, porque eu ouvi o gemido do meu povo. Glória. Aleluia! Aleluia. Deus que No Kung Fu, eu adquiri, meu treino era chutando parede de concreto, assim. Eu adquiri uma doutrônica aqui no meu pé direito, na parte de trás. Nunca sarava. Eu orei a Deus e disse: Senhor, o Senhor quer que eu faça sua obra, prego o evangelho mandando. Aí teve um dia que
eu ajoelhava em cima do caroço que apareceu aqui, irmãos. Apareceu do nada. Não é quando passa dos 30 não aparecem as coisas? E mesmo doendo, eu ajoelhei em cima da dor. Eu disse, Deus, eu preciso caminhar. Você não disse para ele pegar? Não vou pegar legal, não. Eu não quero isso aqui porque o nosso não nasceu, eu não quero. O cara desapareceu. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus. Eu estava dentro do carro agora. Um pastor que eu levei para pregar aí na igreja, lá no Jardim Obru, região de Guaianás ali, ele ligou para me desesperar, dizendo para mim socorro ele estava chorando. Eu falei, pastor, eu não posso socorrer o senhor porque eu vou socorrer uma igreja agora à tarde. Eu estou longe. Eu falei, pastor, respira, fique em paz. Não tem ninguém para socorrer o senhor aí não? Ele falou, não tem. Eu falei, senta, respira, fique em paz. Eu estou na igreja, eu vou orar para o senhor. Agora eu vou esperar a ligação dele, para eu não sair desse culto. O que você acha que aconteceu? É que a gente pega um monte de coisa que está na Bíblia, que Deus fez com fulano, fez com você e com você. Eu quero provocar a sua ira agora. Quero que você se irrite mesmo. Se irrita. Porque Deus vai fazer conforme a sua fé. Não tem hora que aquela vida costumeira não irrita a gente, não quer nem vir para a igreja, mas Deus não faz nada na minha vida. Meu Deus. Se irrita. Esse é o momento de se irritar com Ele. Pastor, mas não pode colocar Deus na parede. É tu que sabe o que sente, irmão. Não é Deus falando que olha para você e te acusa, te aponta. É você que sabe o que está passando. Só sabe o que passa quem sente na praia, pastor. Eu vejo o senhor debaixo do chuveiro. Me atrapalhe. E o senhor diz assim, eu tenho água. E o deserto se acaba, porque eu tenho chuva. E a minha chuva vem para preencher a caixa d'água. Não deixar faltar nem no chuveiro, nem na caixa, nem nos potes, nem no filtro. Porque o senhor vai dizer, tem água para beber. E a água está chegando no teu lado. Olha, irmão, se irrita aí. Se irrita. Às vezes a gente fica dizendo que é santarrão demais, porque vê alguém falando um monte de coisa, dizendo, Deus não faz nada, eu só fico assim, eu não sei o quê. Se irrita, fala para ele aqui. Você quer falar com um monte de irmão por aí? Fala para ele, fala para ele. Fala para ele, é ele que quer te curar, ele que pode, não é eu. E para tu saber que é ele que vai fazer, ele vai te dar a visão. Ele mesmo vai te mostrar. Deus é bom. Está vendo? Você está vendo, Moisés, com 80 anos tendo uma visão agora, negócio estranho. E ele falou, o que é isso, velho? Porque madeira já queimei muito, e se acaba, o fogo vai se apagando, esse aqui não se apaga, não falta uma labareda, parece que está crescendo demais. Eu quero ver. Diga comigo, eu quero ver. Diga para Deus se você quer ver. É porque a gente já viu na vida, a irmã já veio profetizar aqui, gente. Essa mulher comprou um carro, desse para o carro dela novo. E o seu? É porque a gente vê alguém testemunhando na igreja, ao invés de desejar a bênção também, você quer com inveja. Ô pastor, mas a palavra certa é desejar. Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Glória a Deus. Desejo não é inveja, inveja é um demônio. Desejo é a bênção. É Deus. A pessoa fala do que tem dentro do coração. Abre a tua alma. Tu está na presença de Deus essa tarde. Levanta teus filhos. E não é ele que você quer que esteja na sua casa. É em minha casa. É ele, meu Senhor. Desejo, gritos, explodir, fala.
Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença estamos para Te agradecer por essa oportunidade única e especial que reservaste para cada um de nós nesta tarde, meu Deus. Cada um dos Teus filhos, cada uma das Tuas filhas irão para os seus lares, Senhor, levando a sua porção. Guarda, Senhor, ao sair da tua casa, venha recompensar com ricas bênçãos do céu, que a bênção do Senhor esteja na vida de todos nessa tarde, que o Senhor multiplique os seus anos de vida para estar diante da tua presença, te adorando e te glorificando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Para sempre. Amém. As bênçãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação do Espírito Santo, permaneça com a igreja de Cristo, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam.